Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos de ideal espírita e simpatizantes, que Deus nos abençoe. Antes de começar, eu gostaria de levar o pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele, humildemente, amparo no estudo dessas palavras tão maravilhosas que estão contidas no Evangelho, que contam a história não só de Jesus, mas dos seus discípulos. Assim, Pai amado, Jesus, amado Mestre amigo, espiritualidade superior, rogamos, inspire-nos, auxilie-nos a passar a mensagem devida, conforme a espiritualidade assim desejar. Gratos que estamos por mais essa oportunidade, damos graças a Deus, que assim seja. Hoje, meus amigos, estamos falando, temos o desafio de falar de um trecho do livro Fonte Vida, psicografado por Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel. No item 33, ele nos apresenta erguer e ajudar. E é maravilhoso que ele pega uma única frase do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9. É uma frase que mostra a história de uma jovem chamada Talita, também conhecida como Dorcas. E o último trecho, eu vou ler o Evangelho, mas a fala sobre e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos 9, 41. O tema é erguer e ajudar. Esse trecho começa em Atos 9, 36 a 41. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas de Dorcas que tinham feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. E aí vem a passagem. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Emmanuel pega esse trecho de dando-lhe a mão e a levantou e faz uma linda preleção sobre o ato em si de ajudar, sobre o comportamento de ajudar. Dar a mão como um ato simbólico de manifestar o seu desejo de amar no plano material. Quero que vocês recordem, recentemente nós passamos por dificuldades, uma tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, onde cidades inteiras foram devastadas. Milhares de nossos irmãos passaram por dificuldades, alguns perderam tudo, alguns perderam a vida. E lá ficaram, depois das chuvas, os resultados das enchentes e da tragédia. E aí nós observamos também atos lindos de misericórdia, onde Jesus não só envia seus anjos espirituais, seus espíritos superiores para amparar todos aqueles que estão passando por dificuldades, mas inspira o coração das pessoas a irem do Brasil inteiro, arregaçarem as mangas e ajudarem na reconstrução. Aquelas pessoas precisavam das nossas orações, os que não podiam ir, que as suas orações do fundo do coração fossem feitas e elas seriam entregues por meio dessa corrente maravilhosa de amor que a espiritualidade constrói. Mas aqueles que puderam estar lá fizeram toda a diferença aos que sofrem. Porque muitas vezes aquela pessoa que sofre, ela não tem condições de escutar a preleção
de escutar ou de compreender com clareza a profundidade das falas que lhes são entregues, que sejam de sabedoria, que sejam evangélicas. Mas na maioria das vezes, quando sempre, recebe muito bem o abraço, o carinho, o soerguimento, o colo necessário. A bondade precisa de manifestações físicas. Daí a doutrina espírita nos apresenta o conceito da caridade como sendo a prática real do amor. Caridade não é entregar bens materiais naquelas pessoas que perderam, ou entregar o que o outro não tem. Caridade é se dispor ao outro em espírito e verdade, em mente e corpo, para que junto com o outro, aquele que sofre, estar ao lado dele no seu erguimento. E aqui existem duas posturas importantes que nós devemos trazer no coração. Uma é uma postura psicologicamente mais infantil e outra profundamente mais amadurecida. A postura infantil é aquela que olha para a pessoa que sofre e retira dele a característica central de filho de Deus, espírito imortal, alguém capaz de se soerguer em qualquer circunstância ou dificuldade na vida, por mais desafiadora que pareça. E olhando para aquela pessoa, eu tenho dó dela, pena. Uma situação que meu coração se enche de tadinho, pobre, coitado. Vou ajudar porque ele não tem condição de se ajudar. Apesar da pessoa, num momento, não ter clareza sobre as forças espirituais e materiais que ela pode ter para se soerguer, eu não posso crer que ela não tenha condição de, acessando o seu poder interior, sair daquela situação. Ela pode estar brevemente desconectada. E aí vem o olhar mais maduro, que é o da compaixão. Essa virtude que é muito apresentada por Jesus e os apóstolos. Jesus tinha um coração compassivo, chegava próximo dos que sofriam, olhava profundamente nos olhos e perguntava: o que queres que eu te faça? Em muitas circunstâncias estendia a mão para que a pessoa pegasse, e assim ele a soerguia. Nessa passagem em que Pedro estende a mão para que ela segure e ele a ajude, nós temos ali o trabalho dos dois espíritos. Um se coloca ao lado, demonstra: estou aqui, não sairei, não irei a lugar nenhum, está aqui meu braço, segura, te ajudarei. E a pessoa se coloca numa disposição de estender, segurar, acreditar e, usando das suas forças, somadas ao amor que recebe, se soerguer. Isso é um ato compassivo. Se por um lado temos a postura psicológica infantil de dó, de não acreditar que aquela pessoa consiga, temos o outro maduro, onde meu coração sofre com você, mas estou aqui, levanta, anda. Essa postura é uma postura maravilhosa, também alertada em Jesus, quando ele nos alerta: quando adentrardes a casa de alguém, saúde-a, sendo ela digna, desça sobre ela a vossa paz. Não sendo digna, torne para vós a vossa paz. A postura daquele que ajuda e se coloca na posição de erguer, de ensinar, de estar com. Quando nós entrarmos em contato com os outros, que nós aprendamos a dar tudo o que nós temos. Toda a nossa saúde biológica, psicológica, social, espiritual, que seja entregue quando nós adentrarmos a casa mental de alguém por meio dos olhos, por meio dos ouvidos, por meio do toque, que tudo em nós seja saúde. Estando a pessoa bem, ela vai aproveitar. E grande para ela será a paz. A sua paz passará para ela, a sua força será trocada com ela. Mas muitas vezes, nossos irmãos não estão em condições, rejeitam, assumem posturas mais infantilizadas nesses lugares, que muitas vezes graceja o orgulho, a vaidade. Nós não temos como impor o nosso auxílio, porque isso não seria verdadeira caridade.
É importante que torne para nós a nossa paz. E aí nós fazemos o quê? Desistimos? Não. Voltamos no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, numa demonstração real de que aquela criatura é importante para nós. Percepção real da importância nos dá uma força diferenciada, que era a maravilha com que Jesus passava conversando no meio dos nossos irmãos. Ele demonstrava na prática, não só nas histórias, mas em palavras, que aquela pessoa, por mais enjeitada, por mais postulenta, lepra, às vezes a vida de má fama, aquela pessoa era importante. E se aquele amor genuíno, olho no olho, escuta, qualificada, era percebida por aquele que sofre se sente pertencente àquele que está amando. A passagem nos pede postura de ação diante do auxílio, de ação concreta, real. Limpar e varrer o chão, as casas, a rua, reerguer, pegar os mantimentos, trazer de um lugar para o outro, para aquela pessoa do Rio Grande do Sul, era imprescindível. Aqueles que assim fizeram ajudaram infinitamente mais do que aqueles que não estavam lá. Muitas vezes eles foram instrumentos, claro, da bondade e das orações de muitos. Mas aquele que sofre muitas vezes precisa do seu abraço, precisa do seu olhar, precisa do seu carinho, da sua atenção. É sobre esse apoio que a passagem nos toca. Em vários momentos no caminhar de Jesus, há demonstrações dessa postura de soerguimento. Uma troca de energias, onde o outro recebe força de você. Apesar de estar caído, destroçado emocionalmente, às vezes fisicamente, um olhar amoroso, um olhar cheio de esperança, cheio de verdade, acreditando, você é filho de Deus, irmão de Jesus, a espiritualidade de luz te cerca. Estou aqui. Vem, levanta, soergue. Isso nós compreendemos. O cérebro humano tem 15% dele com neurônios chamados espelho, que são neurônios que são projetados para modelar o comportamento da pessoa que está à frente. São os neurônios sociais. Então, se alguém olhar suficientemente para você, vai começar a modelar seu comportamento e o cérebro vai começar a dizer que aquela pessoa faz parte da família. E eu vou emocionalmente me vincular a você. Sabendo disso, a espiritualidade nos coloca, a caridade é fazer o que o outro precisa. Não é exatamente o que eu quero fazer, mas estar ali. E estar ali nem sempre é fácil. É mais fácil quando todos estão prontos para receber ajuda, mas nem todos estão assim. Às vezes tem raivas, medos, angústias, traumas, dores as mais variadas, e as pessoas que mais precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, nos rejeitam, empurram. Fique em paz, mas não desista delas. Porque amar mesmo, às vezes eu brinco, é se lascar pelo outro. Se não está se lascando, pode desconfiar que não está cumprindo bem o seu papel. E o se lascar não é se autoflagelar. Se lascar é se lapidar. É lascando que a gente tira as nossas imperfeições morais. Aquela pessoa, às vezes, que te rejeita, tira em você o orgulho. Aquela pessoa que olha e fala, mas você também não é perfeito, você quer ser perfeito, tem tantas falhas quanto ele quer me ajudar, pode ativar em você um movimento de separação desse nosso irmão. E se isso for feito, você vai dificultar o seu processo de vínculo com aquele que precisa. Se lascar é nós pegarmos esses movimentos da alma que crescem em nós, às vezes, querendo impedir o vínculo, o contato, por conta de pequenas dificuldades.
pegar isso e tratar como os inimigos internos que Jesus tanto nos fala. Nós precisamos fazer as pazes com esses inimigos. Precisamos reorganizá-los em nós. Eles são parte das nossas sombras, os nossos movimentos atávicos, ou movimentos de passado, das encarnações anteriores, das cristalizações, dos clichês, das fixações mentais. Devemos usar, é na caridade que nós de fato nos encontramos. Encontramos quem nós realmente somos. O desejo de parar, o desejo de desistir, o desejo de brigar. Aparece quando a gente está tentando fazer o nosso melhor no soerguimento de alguém, sendo que aquela pessoa tem o tempo dela. E no tempo dela, o bem toca, mesmo que a contragosto. Entregar, dar, ser abundante é o que cabe, é o que ama. E aquele que recebe pode não estar pronto no momento, mas em algum momento, aquelas dores, aquelas sombras, aqueles clichês serão triturados e se tornarão adubo. E na terra adubada das dores, muitas vezes a terra fica pronta para dar 30, 60, 100 para cada semente de amor que você coloca lá. Sim, o alerta de Emmanuel nos chama a atenção para que o ato da caridade, o ato de erguer, estar ali pronto para erguer, estar disponível fisicamente, emocionalmente, psicologicamente para erguer, é tão importante quanto o ato da oração. Claro que nós devemos nos conectar com a prece, com a espiritualidade superior, darmos o nosso melhor na direção desses nossos irmãos, em espírito e verdade. Mas sempre que possível devemos transformar em ações, porque estamos encarnados. E o outro precisa dos nossos braços, da nossa palavra, do nosso abraço, da nossa ação, para ajudá-lo na caminhada. E não é fazer por ele, porque fazer por ele é um ato de pseudo-amor. E chatear com ele é um ato de desamor. E como num pêndulo desequilibrado, pseudo-amor, desamor, pseudo-amor, desamor, vamos nós nos movimentamos na inconsciência. Mas, se nós equilibramos esse pêndulo e paramos no amor, o amor perdoa, compreende, ele não é raivoso, ele não se vinga, ele também não diminui, não tira forças, não deixa de acreditar. É no ato de amar, na prática, de ser caridoso com o amor, que nossos irmãos, inspirados nos exemplos que damos, se erguem. Porque assim fizeram conosco. Se nós estamos aqui auxiliando uns aos outros, é porque alguém parou em algum momento e ergueu e ajudou a nós. Esteve ali ao nosso lado quando nós não acreditávamos mais na gente. Nos perdoou quando nós não nos perdoávamos mais. Nos aceitou quando nós retrucávamos, xingávamos, batíamos. E esses seres que estão na nossa história, às vezes estão nessa encarnação, não desistiram de nós. E pela inspiração deles, e o próprio exemplo deles, essas virtudes foram entrando nos nossos corações, mudando os nossos comportamentos um pouquinho para melhor. E se hoje você tem um pouquinho a mais, acredite, já tem condição de doar. Às vezes eu não consigo nem controlar os meus pensamentos, mas eu consigo controlar o sorriso que dou para alguém que sofre. Posso não controlar exatamente se eu tenho ou não tenho total esperança ou total fé, mas eu posso controlar os braços que são colocados em volta do irmão que sofre, para soerguê-lo novamente, carregar o que o outro não precisa, entregar aquilo que ele necessita. Sim, meus queridos, o alerta de Atos dos Apóstolos e o entendimento de Emmanuel, hoje, mais do que nunca, faz sentido no mundo que vivemos. Apesar de ser um mundo extremamente material, que eu diria vai mais para o materialismo, nunca antes todos nós estivemos tão carentes do contato respeitoso, do abraço sincero, do ombro a ombro, do estar ao lado, das mãos estendidas para o soerguimento, sobretudo os soerguimentos morais. Peço a Jesus a espiritualidade de luz,
a Deus nosso Pai, que nos ampare e nos inspire nessa jornada de tentarmos ser caridosos conosco e com o próximo. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E termino com a seguinte prece. Pai amado, Jesus, Mestre, amigo, Senhor, Espíritos abnegados de luz, mentores dos lares que nos escutam, gratidão. Que a luz de Deus possa envolver a todas essas famílias e que, sobretudo, nos corações daqueles que estão prontos para servir, seja iniciado o desejo de que suas mãos sejam tão fortes quanto a espiritualidade que as assiste. Assim, pedimos suas bênçãos, muito gratos pela oportunidade de oração, pedimos permissão para encerrar. Dando graças a Deus, louvado seja Jesus, salve a paz. Vão com Deus. Jesus os abençoe.